de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Boa noite a todos. Então, esse tema, né, como todas as passagens de Jesus, são altamente atuais, né? Tudo que ele nos deixou e cada movimento dele aqui nesse planeta Terra teve assim uma função, um objetivo, né? Nada foi em vão, nada que se passou em nenhum momento foi em vão. E essa assim uma das passagens que ao meu ver assim uma das mais belas, todas são belíssimas, mas uma das mais belas e muito para o momento que nós vivemos, né? Eu vou ler para vocês na íntegra, né, a passagem e depois nós vamos conversar sobre ela. Eu apertei. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Está lá em Mateus 14, 22. Né? Então, nós vamos, né, olhar essa passagem assim, devagarzinho, trazendo essa passagem para os nossos dias. Nós agora vamos entrar no barco da nossa vida, né, para que a gente possa ver o quanto essa passagem ela é atual, ela cabe nesse momento nas nossas vidas, principalmente nesse momento planetário que nós estamos vivendo, né, que os ventos estão soprando forte, né, que as tempestades estão vindo, não tem dia que o nosso barco, né, vocês que moram aqui perto dos barcos devem ver, né, quando as ondas, né, estão fortes, quando o mar está agitado, como é que é, né? E aí a gente vai entender o quanto ele também está presente na nossa vida nesse momento, né, em cada detalhe, né, em cada situação. E aí vem, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Gente, é uma cena que a gente fica buscando, olha só, despediu a multidão. Né? Olha só a importância, né, que ele coloca aí para a gente, porque cada detalhe dessa passagem, ele traz bem para a nossa vida mesmo, para que a gente possa aplicar. Né? Jesus não tinha nenhuma necessidade, talvez, disso, de se recolher, porque ele tinha toda uma energia, toda uma... enfim, era uma energia plena, né, vibrante todo o tempo ali, mas isso foi para dar um exemplo a gente, que há momentos que a gente precisa despedir a multidão também.
né? A gente precisa, nesse momento que a gente está vivendo, em alguns momentos, ficar a sós, fazer um momento de calma interior. Ele chama a gente nesse momento a uma calma interna, né? Para que a gente possa subir ao monte para orar. Que monte é esse? Da nossa intimidade, né? Para que a gente possa vir a ter com Deus, né, com os bons espíritos, com as energias do bem, né, porque a vida muito agitada, o dia a dia, todas as coisas para a gente fazer, tantas coisas, tantas exigências do momento, e a gente às vezes fica a nossa mente muito turbulenta, muito desassossegada, né? Muitos de nós, né, estamos ansiosos demais, estamos às vezes agitados, nervosos, e esse momento é importante, né, que a gente se recolha um pouco, faça um pouco de silêncio, né? Busque, hoje você vê que os médicos e os grandes terapeutas falam isso, que a gente possa meditar. Nos livros de Joana de Ângeles, todos eles, ela tem um chamado para a gente, para que a gente possa meditar, né? Para que a gente possa estar um pouco a sós. A meditação é algo hoje, para mim, uma das coisas mais fantásticas que existem, porque são, assim, às vezes em 15 minutinhos, em 20 minutos, com respiração profunda, e se a gente entrar lá no Google hoje, tem técnicas, e também tem muitas pessoas maravilhosas ensinando a arte de meditar, que é você colocar a sua coluna retinha, cabeça posta, e você buscar essa respiração intensa e esvaziar um pouco a sua mente, né? E ter com o seu Deus interno, com o seu self ali, né? Com o que há de mais luminoso em você. No início é muito turbulento, e tem dias que é muito turbulento, que a mente não para, excessiva, né, de pensamentos, mas você vai conseguindo pouco a pouco ter, às vezes, alguns minutos dessa calma mental, dessa calma psíquica, né? E cada vez você vai relaxando. E é muito interessante, não sei se aqui alguém que pratica meditação? Né? Então a gente consegue perceber que às vezes são segundos, como se fosse realmente uma conexão muito intensa com o divino. Você sente escorrer mesmo dos céus para todo o seu corpo, toda a sua energia, uma vibração muito luminosa, de paz, de uma suavidade, e você fica bem, e você melhora em todos os aspectos, né? Então acho que esse momento de Jesus, ele chama a gente a várias questões maravilhosas para o silêncio, para que a gente possa se despedir um pouco da multidão, em alguns momentos ficar um pouco a sós, não também aquele a sós que dure tanto tempo, porque você vai ver que o dele não durou tanto assim, né? Foram alguns minutos, porque às vezes também tem aquelas pessoas que querem se excluir de tudo, né? Totalmente da multidão, aí já não é saudável, né? Porque a gente veio aqui para conviver, a gente veio aqui para estar a gente veio aqui para realizar juntinho. Ele chama um momento, né, para que a gente possa se colocar nesse silêncio com Deus, né, e sair para orar, e sair para estar um pouco a sós, né? Quer ver coisa boa? Vocês têm aqui essa beirinha de mar, né? Quantas vezes eu mesma já fiz isso? Jararuama, já fiz isso várias vezes aqui. E ali na Praia do Forte, ficar ali sentada um pouco em silêncio, deixar a brisa tocar o rosto, respirar profundamente, porque Deus está em tudo e a gente precisa senti-lo em tudo, né? E esse momento ele dá essa dica para a gente, né? E estava ali a só, né? Para orar, né? Então, e vem falando, e o barco já estava meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, né? E aí observa só o acolhimento de Jesus, né? Que ele estava lá no monte, e aí o que aconteceu? Percebeu que eles estavam em perigo, em dificuldades, e ele vai até a eles, né? No momento de socorro, de amor pleno, como ele vem até a gente ainda hoje, né? Não pense que isso foi lá atrás, não.
Isso é a nossa vida diária. Jesus vem sobre as águas para estar conosco, né? Ele vem através de várias questões. Ele é através de um amigo que chega para a gente numa hora que a gente está precisando. É num momento que alguém nos entrega uma página, nos indica alguma coisa, nos indica a palestra aqui do centro. Aposto que alguém aqui deve estar hoje aqui, que alguém convidou. Vamos lá, fulano. Vamos lá que vai ser bom, você está passando um momento desafiador. Isso é Jesus caminhando sobre as águas ainda para estar conosco, com todo cuidado, né? É uma pessoa que chega e nos traz algo importante para a nossa vida, para o rumo da nossa vida. É alguém que nos dá um toque de alguma coisa que a gente não vai muito bem, né? Então ele está presente, tudo que há de amor na nossa vida, tudo que há de bom para cada um de nós, obviamente é Ele saindo desse monte orando e estando conosco, né? Se fazendo presente na nossa vida, né? E aí a gente também tem que destacar aqui 2 fenômenos muito interessantes, né? Que são considerados milagrosos, né? Mas que na doutrina espírita a gente sabe que não é um milagre, que tudo tem uma explicação, né? Jesus caminhar sobre as águas e acalmar o vento, né? Em relação ao primeiro, pode-se pensar em 2 hipóteses. Jesus andou em espírito sobre as águas, enquanto o seu corpo dormia fora do barco, no local onde for orar, né? Jesus levitou sobre as águas. Tem 2 hipóteses, né? São 2 fenômenos, vamos colocar assim, mediúnicos: a levitação e a transfiguração. Muito interessante, né? Acalmar os ventos e a tempestade não representava dificuldade para o mestre, que tinha controle sobre os elementos materiais e espirituais do planeta que governa. Então, qualquer uma das 2 opções ali, vamos colocar, porque em alguns livros falam, né, que Jesus teria se transfigurado. Ele estava no monte orando e apareceu para os apóstolos, para os discípulos, né? E poderia ser o fenômeno de levitar. Ele veio levitando sobre as águas. Qualquer um dos 2 para ele seria muito tranquilo, né? Dono de todos os dons mediúnicos e espirituais, né? Uma energia sobre o planeta Terra. Imagina, né? O construtor do planeta, né? Manipula todos os fluidos, né? Todo o magnetismo que tem, e qualquer uma das 2 ficaria muito bom, né? Não teria o que questionar, né? Mas uns falam isso porque eles falaram, é um fantasma, por quê? Então você teria vindo levitando sobre as águas, né? São hipóteses, mas todas 2 seriam muito tranquilas para ele, vamos colocar assim. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Né? E aí a gente vê na nossa vida, né? Quantas vezes, né, a gente dá uns gritos desse, né? De medo, né? Quando o barco sacode, né? Porque a gente também está vivendo um momento onde o medo se instala muito também na nossa sociedade. Nós vivemos muito temerosos com tudo, né? A questão econômica, a questão social, a questão do próprio planeta, medos da violência, muitas coisas. O nosso planeta está vivendo uma mexida muito grande, né? E nós vemos assim um grande número de pessoas hoje, né, com síndrome do pânico, muita depressão, estresses profundos, fobias, né? E isso é desse momento também dessa transição, porque nós não estamos só em transição da questão física do planeta, mas também de todas as questões espirituais, emocionais. Nós todos estamos sendo mexidos, mesmo que a gente ainda não perceba, mas em todos os aspectos da nossa vida nós estamos sendo mexidos, né? Nós estamos sendo mexidos em todos os detalhes. E a nossa mente, né, o nosso psiquismo, ele também está mudando, porque nós temos ainda na nossa cabeça estruturas que já não servem mais para esse mundo novo que a gente deseja, que é esse mundo de regeneração, que é um mundo onde o bem seja maior do que o mal, né? Então tem coisas que estão sendo desbancadas dentro de nós. Eu costumo muito falar assim com os pacientes, que às vezes chega a pior hora que a gente acha que de uma síndrome, que dá aquele desespero, pode ser talvez a nossa melhor hora, porque a gente está sendo chamado a se reencontrar, né, a olhar outros valores que a gente não olhava. Tudo que a gente passar na nossa vida vai ter uma função.
Quando a gente começa a olhar a vida assim, muita coisa muda, né? Porque a gente vai olhando como um aprendiz. O que eu preciso aprender com essa situação, né? O que eu preciso, o que ainda em mim não... eu sou uma pessoa muito intransigente, eu sou uma pessoa muito arrogante, eu sou uma pessoa ainda muito vaidosa, eu sou uma pessoa, enfim, ansiosa, insegura, maledicente, fofoqueira. Olha, tanta coisa que a gente que precisa arrumar, né? Mas aí a gente vai se olhando e vendo que tem síndromes e tem situações que abrem de medo, de transtornos, que a gente precisa limpar certas coisas. Eu falo muito para as pessoas, gente, não dá mais para a gente andar para um mundo mais leve, carregando uma mochila tão pesada, né? Carregando pesos que já não servem mais. Larga essa mochila. Deixa as coisas do passado se encaixarem no passado, né? Reconheça o seu passado com tudo que foi, com tudo foi importante. A gente precisa olhar com esses olhos para a nossa vida. Tudo que nós vivemos, mas eu vivi isso, vivi aquilo, ainda tenho mágoa disso, ainda tenho raiva daquilo, olha quanto lixo que a gente traz. E a mochila imensa de pesada. Porque meus pais não foram assim, porque minha vida não foi tão boa. Meu amor, isso já foi, né? Já passou. Tem como mexer nisso tudo, nessa estrutura? Não. Olhe para isso, honre isso. A gente aprende muito isso em constelação familiar, né? Olhe para isso tudo, diga sim, agradeça por tudo. Agradeça a seus pais do jeito que eles foram, agradeça a sua vida do jeito que foi. Cada um amou como pôde amar, cada um deu o que podia dar, nada mais, nada menos. Né? Ninguém é perfeito, né? Então nós precisamos perdoar, nós precisamos nos liberar, nós precisamos olhar para trás e falar, meu Deus, muito obrigada por cada pessoa que passou na minha vida até hoje, porque cada uma foi... nós fizemos uma troca, ora fomos aprendizes, ora fomos professores, ora fomos alunos, ora fomos mestres, e graças a Deus que todas as pessoas passaram podendo fazer da minha vida o que hoje eu sou, e com possibilidades de amanhã ser muito melhor. Então a gente precisa ir deixando essas malas pesadas, né? Trabalhando o perdão dentro de nós, trabalhando o auto-amor, trabalhando a compaixão, trabalhando a pacificação interior, né? Olhando para cada um que incomoda a gente, e sabe, e olhando para essa pessoa com outros olhos, falando, meu bem, você tem dificuldade como eu também tenho, né? Você foi importante para mim. Quando a gente começa a pensar nas pessoas assim, mesmo aquelas que nos fizeram algo pesado, a nossa vida vai mudando. Mesmo alguém que nos prejudicou, que fez coisa que a gente não gostou, que botou a gente para baixo, sei lá, que desafiou a gente vai dando outro sentido à vida, a gente vai se amansando. Isso que Jesus quer de nós, mansinho no barquinho. Que a gente seja mansinho nesse barquinho, só ir remando, vem ondinha, a gente vai passando, né? Então é isso que ele quer, um barquinho show para a nossa vida, né? Então, a gente precisa olhar isso, estar com Jesus é isso, né? A gente começar a dar um outro significado. E até esses medos, esses desesperos vão se amansando. Porque a gente está vivendo um momento onde o medo se instala e as pessoas querem cada dia mais se afastar umas das outras. Eu tenho medo de sair, eu tenho medo da violência, também eu tenho medo de todo mundo. E aí você também acaba se isolando, né? E não compartilhando mais nada com ninguém, né? São coisas que acontecem. Igual esses dias eu estava saindo, veio aqui agora na minha memória, eu estava saindo da minha casa, eu percebi quando um rapaz, parecia um andarilho de rua, ele dava para ver assim o portão, e ele me esperou para me abordar. De imediato, eu estava com a minha bolsa, aquilo tudo, veio aquele medo, aí eu pensei em quem? Nele, nosso querido, né? Jesus. Falei, Senhor, me guarde e me faça tranquila nesse momento. Tinha tanta gente para ele abordar. Tinha um monte de gente passando. Porque eu, né? Falei assim, algo aí. E ele foi andando comigo um bom trecho. Né? Imagina. E o medo me dava aquela rondadinha. E eu pensava em Jesus. Senhor, uhul, né? Estou aqui. Né? E ele foi me contando, né, a vida dele, que ele era de rua, meu Deus, até esqueci, negócio de facção, essas coisas assim, de droga, deve ser essa coisa nada toda, né? E de milícia, que ele falou, enfim, ele falou tanta coisa, Senhor, e cada vez que ele falava, Jesus, eu sentia o medo rondando, mas estou andando com ele
calme, se vocês olhassem para mim, eu era tipo assim, Madre Teresa. E dentro só Jesus. E trabalhando o medo, que as emoções a gente tem que olhar para elas. Eu estava olhando para a cara do medo, né? E trabalhando o medo. E aí fui andando com ele, e aí realmente foi uma coisa interessante. Porque a calma foi me invadindo, e a compaixão também. Eu falei assim, você está na rua? Ele falou assim, eu estou na rua. Eu falei assim, eu não quero pegar nada seu, nem nada. Eu queria que você comprasse uma bala para que eu pudesse vender. E aquilo ali foi me enternecendo de uma tal maneira. Eu falei, Senhor, entendeu? Eu fiquei olhando aquilo, falei assim, meu Deus, e se fosse eu? Né? E se fosse, sei lá, alguém dos meus? E assim, eu ouvi, aí sim, aí o medo saiu. Foi um momento belíssimo. O medo realmente se afastou, eu não senti mais medo algum. Eu senti uma proteção, uma invasão luminosa, uma compaixão. Eu saía assim, sentia saindo de mim um amor, uma ternura. Eu falei, querido, você não quer ser recolhido para algum lugar? Eu conheço pessoas que fazem esse trabalho. Ele falou, eu já fiquei internado, eu não consigo muito me adaptar. Enfim, era alguém que isso incomodava ele ainda, né? Ele precisava ainda viver aquela experiência, né? E aí, eu fui lá com ele, aí ele quis escolher, ele essa que eu queria, era mais cara, mas você pode comprar essa mais barata, ainda foi bonzinho, né? E aí eu fui lá e ele saiu todo satisfeito, e aí me veio uma emoção, e engraçado que a menina do caixa sentiu emoção também, ela sentiu emoção também. E aí ela falou, ai, que coisa boa, porque ele podia ter pego sua bolsa, ele podia te roubar, enfim, e foi bom. Aí eu senti que ela também, enfim, aquilo invadiu a gente, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa se trabalhar para que a gente possa amar. Porque onde o medo entra muito forte, não há entrega, né? Então, a gente precisa também olhar as pessoas com esses olhos de amor, as pessoas que nos abordam na rua, né? E entregar a nossa vida de uma forma que a gente tenha muito mais confiança do que medo nesse barco. Né? Porque a gente compreenda que Jesus está conosco nesse barco. E olha aí o que ele falou, né? Gritaram com medo, mas ele falou dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha isso, gente, isso é muito forte, né? Então que a gente tenha assim, nesse momento, com tantas coisas acontecendo, que a gente possa estar sempre visualizando ele, e que a gente não se feche aos seres da terra. Que a gente esteja nos ambientes, lógico que existem ambientes mais pesados, mais confusos, mas se a gente puder estar nos lugares, se a gente puder estar com as pessoas, se a gente puder caminhar na rua, né, e estar em paz com as pessoas, e enviar luz para elas, para as que andam pedindo, para as que andam também sofrendo, para as que se marginalizam, para todas elas, que a gente possa irradiar esse amor, né, porque o amor realmente cobre a multidão dos pecados, né, e das nossas dificuldades. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E olha só, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. A gente pode ver a cena, né? E aí a gente vê assim, por que Pedro, né? Eu fiquei pensando, Pedro era bem assim, duvidoso. Eu falei, o que acontece? Uma coisa muito interessante que foi vindo assim na minha mente enquanto eu pensava nesse estudo, que os apóstolos, os discípulos, eles eram muito cada um de nós. Cada um com suas fraquezas. Tudo foi tão simbólico e tão perfeito para a nossa vida, para que a gente compreenda, que cada um tinha as suas fraquezas. Um era medroso, o outro era inseguro, o outro era traidor, o outro era... Mas Jesus, em nenhum momento desqualificou ninguém. Ele aproveitou cada um. Ele deu cada um a possibilidade de se enxergar com a bondade dele, fez cada um se enxergar, e ele extraiu de cada um o seu melhor, porque ele sabia que eles tinham potencial, apesar das suas dificuldades. Um era muito rude, um era muito bruto, o outro era assim, mas eles tinham capacidade, né? E hoje ele olha assim para cada um de nós.
cada um de vocês, cada um que aqui está, né? E cada um tem as suas dificuldades, mas que a gente não paralise por isso. Ah, mas eu ainda sou muito medroso. Não importa. O que você já tem de bom, vá. Dê para a humanidade. Fique a postos. Porque o que você tem, você pode ter certeza que vai ser aproveitado. A espiritualidade vai te aproveitar. A espiritualidade vai fazer obra através de você, vai trabalhar através de você. Um é jeitosinho para falar, o outro é jeitoso para calar, o outro é bom para isso, o outro é bom. Cada um de nós tem um dom. Tem tanta gente que nesse momento se acham nada, se acham sem valor, se acham sem capacidade. Ou foi criado com alguém que te desestimulava, te colocava para baixo. Se a gente foi criado com alguém assim, botando a gente para baixo, a gente hoje vai chegar em casa, vai pegar um papel e vai escrever bem grande num lugar para a gente. Nosso guarda-roupa a gente vai abrir todo dia e vai ler. Eu tenho valor, eu sou importante, eu sou precioso, eu sou preciosa, eu tenho coisas boas para dar à vida, eu posso estar bem em todos os setores da minha vida, eu mereço felicidade, eu mereço plenitude. Entendeu? Eu mereço coisas boas, eu sou filho de Deus, eu sou filho do amor, eu sou filho da luz. Escreva, leia e respire intensamente, todos os dias. E não permita que ninguém bote você para baixo. Ninguém. Que ninguém derrube o seu estado interior, que ninguém derrube o que você tem de bom. Olhe sim para os seus defeitos, a gente tem que ter humildade, isso não pode faltar na alma de quem quer crescer espiritualmente. Nós precisamos ter humildade para reconhecermos os nossos, aquilo que a gente não tem de bom. A gente precisa olhar para isso, né? Mas a gente também precisa olhar para as nossas capacidades, né? A gente precisa olhar para o que a gente não tem de bom e ir em busca disso. Ah, eu sou ainda invejoso. Gente, eu sou muito fofoqueiro, eu sou maledicente, né? Sou uma pessoa extremamente vaidosa. Então, você vai lá e vai, cada dia você vai olhando para isso, vai montando estratégias para ir melhorando, vai pedindo ajuda, vai tomando passe, vai se visualizando, curando esse miasma, vai pedindo ajuda a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai abrir portas e portas para a gente se curar. Mas não se percam no sentido daquilo de bom você colocar a serviço. Porque Jesus espera de nós essa colaboração nesse momento planetário. Cada um de nós tem coisas fantásticas para dar. Dê aquilo que você pode, né? Eu lembro que quando a minha mãe desencarnou, agora vai fazer uns 3 anos, aí eu, no dia que ela, foi o dia, né, daquela coisa toda, dor, e aí no outro dia eu falei, ai, não quero ver ninguém. Quero ver ninguém hoje, quero ficar quietinho, em silêncio total, não quero ver ninguém. Aí meu telefone tocou. Eu estava com um amigo, que tinha um parente dele, estava com um problema, estava perdido na rodoviária de Araruama. Flávia, pelo amor de Deus, só você vai poder me socorrer. Aí eu olhei para a espiritualidade e falei, ô gente, presta atenção, tem direito de ficar um dia de luto, não? Aí eu ouvi a resposta, não. Eu ouvi a resposta, não. Você fique de luto, mas você vai trabalhar. Porque todo mundo está prosseguindo, prossiga você também. E vamos que vamos. Aí eu, tá bom, botei minha roupa e lá fui eu. Depois voltei até rindo, porque o negócio era engraçado. O homem foi pro lado errado e achou no ônibus. E nananana, confusão danada. E eu, gente, a dor parece até que passou. Aí depois eu voltei agradecendo. Eu falei, gente, que coisa, né? Mas o serviço no bem, né? O serviço com a luz, o serviço com as coisas boas. A gente quer ficar remoendo a vida toda a nossa dor, né? Quer dizer, a vida toda não tinha nenhum dia, mas tudo bem, né? Mas depois eu agradeci muito e hoje eu vejo isso com uma beleza, né? Porque eu ouvi os espíritos falando, você tem alegria para dar, não fica aí postado, você sabe que a vida continua, vamos que vamos, né? Então, são essas questões que a gente precisa olhar. A gente se colocar a posto, se colocar a serviço do bem, cada um dando aquilo que pode, cada um dando o seu melhor, né? E vamos nos trabalhando, porque se cada um de nós for parar para consertar tudo o que precisa e não trabalhar, a gente não vai trabalhar no bem, né? A gente precisa ir se trabalhando, ir se iluminando no meio de tudo. Né? É no dia a dia, né? É com a vida agindo e a gente seguindo, né? E a gente vai se curando do que a gente precisa, né? E aí, isso aqui é muito interessante, porque Jesus disse para ele, vem, que ele duvidou, né?
Ele duvidou que era Jesus. Se és tu, faça com que eu ande pelas águas. A gente às vezes faz isso com Jesus. Senhor, se você existe mesmo, ô Deus, se o Senhor existe, então você melhora esse negócio que está muito difícil para me arrumar daqui. Né? A gente fica numa barganha, né? Igual criança, igual ele fez aqui. Se és tu, faça com que eu ande pelas águas. Ele vem, vamos lá, vem. E aí ele foi, né? Todo mitidão, imagina, caminhar sobre as águas, aquele mar, foi caminhando sobre as águas. Só que o que aconteceu? Quando o vento bateu forte, ele confiou em Jesus. Ele não confiou em quem? Nele mesmo. E aí ele afundou. Né? Ele duvidou. E aí tem uma frase assim que é maravilhosa, que eu li nos estudos que a gente fez lá no nosso grupo, que quando você duvida, quando você é muito inseguro e duvida das coisas, você dificulta a ação da espiritualidade. Quando você duvida de si mesmo, quando você não acredita no seu próprio potencial também. A gente precisa confiar em Deus, mas a gente precisa confiar em cada um de nós. A gente precisa confiar na gente. A gente precisa, essa dificuldade, né, desse auto-amor, faz com que a gente dificulte a ação da espiritualidade sobre a gente. Porque ninguém pode ajudar aquele que não quer ser ajudado. Ninguém pode fazer algo por alguém que não queira. A gente precisa estar aberto a receber. A gente precisa estar aberto. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas é tanta maravilha que vem da espiritualidade para a nossa vida. É tanta ajuda, gente de Deus. É tanto amor. É tanta luminosidade. E tem gente que não consegue perceber nada. Por quê? Porque não está aberto a isso. Porque tem emoções que prendem. Dúvida, medo, né? Ah, não é possível, então não vai dar certo. Quer uma coisa, mas já fala, não vai dar certo. Aí você já dificultou. Quer um trabalho, mas fala assim o tempo todo, quer ver? Gente, tá muito difícil. Não tem emprego em lugar nenhum. Como que você vai conseguir, meu amor? Vai ser difícil, porque a palavra tem uma energia, um poder, tamanho. O que eu estou falando aqui está saindo em ondas vibracionais e está atingindo tudo aqui, tudo lá fora. E todo o cosmos. O que nós falamos não fica em nós e nem para nós. Isso vai em ondas eletromagnéticas e se vincula a isso. Tá? E o que a gente pensa também. Não pense que você está quietinho pensando aqui na sua caixinha e que está só ali no seu quadradinho. Não. O que você está pensando sai de você em ondas eletromagnéticas e se vincula a outras formas de pensamento. E da forma, quantas vezes na nossa vida nós vemos materializado algo que nós pensamos e que desejamos. Os nossos desejos, eles se realizam. Os que têm força, então, olha, entendeu? Muita coisa. Então nós precisamos desejar o que é bom. Nós precisamos falar do que é bom. Nós precisamos escrever o que é bom. Vocês sabiam disso? A gente precisa, porque a escrita tem um poder, né? Eu ensino lá no curso da prosperidade que eu dou, da dia 16/9 em Araruama. Eu ensino o pessoal a escrever. Escreva o que vocês querem. Em todos os setores da sua vida, escreva. Com cuidado, porque o que a gente escreve ali sai. É impressionante. Sai, né? Agradeça também em tempo real. Vocês já viram isso? Porque o nosso cérebro não sabe o que a gente está, se é agora, se é depois, se é amanhã, se é depois da manhã. Então você já agradeça o que você quer, como se aquilo já estivesse acontecendo. Quem está desempregado, eu agradeço por estar trabalhando do jeito que você deseja, nessa firma maravilhosa, ganhando o equivalente de tanto e vivendo muito bem com os meus amigos de trabalho. Agradeça como já existindo. O seu cérebro já faz aquela festa, o magnetismo já sai, daqui a pouco já vai acontecer. Entendeu? É impressionante. Isso é física quântica e maravilhas. E o que eu falo com os meus amigos. E Jesus, lá atrás, batei, a porta se abrirá, buscai e obtereis, pedi, né? Enfim, pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, né? Tudo lá atrás, já tudo é milenar. Né? Hoje em dia a gente só precisa dos livros, de algumas ideias para a gente ir pontuando, mas isso já vem, né, desde que o mundo é mundo. Né? Então, nós precisamos estar assim conectados com o que há de bom e acreditarmos no nosso potencial.
né? No que nós temos também para oferecer, para que quando esses ventos venham e soprem, e quando Jesus diz para ele, vem meu amor, vem, vamos lá, você está pronto, vem caminhar sobre a água, anda, né? E que a gente possa ir, mas com firmeza, bonito, para dar aquele abraço gostoso nele que a gente merece, né? Não que a gente se afunde lá com medo, não, eu vou, mas gente, não estou confiando muito, e aí você desaba, e aí as coisas se perdem, né? Então que a gente possa ir. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele não está falando isso para a gente, não, agora? Claro que está. Né? Quando a gente passa uma coisa que a gente duvida, né? Às vezes vem aquele amigo e dá uma sacudida na gente, já viu? Epa, peraí, Fernando, o que você tá, que isso? Por que você está assim? Peraí, você já passou tanta coisa na sua vida, vai desistir agora? Não acredito que eu estou vendo essa pessoa aqui na minha frente, né? Você tem potencial, vamos lá. E que nós nos tornemos essa pessoa para os outros. Sabia? Nós precisamos nos tornar, a gente precisa estar atento a cada pessoa que Deus bota no nosso caminho. Para que a gente também faça esse trabalho aqui de Jesus, de amor, de generosidade. Jesus não falou, então você se afoga aí agora. Ainda duvidou de mim se fosse a gente. Ó, ser um bravo falando, ser um bravo. Ó, o irritado. Ah, duvidou de mim, não veio? Agora se afoga aí, se esguela aí nessa água e tchau. Podia ter feito isso, né? Você acha que ele ia fazer? Né? A gente às vezes faz isso com pessoas. Fiz tanto por você. Gente, para as pessoas, né? Fiz tanto por você, agora se ferra aí, ó. Né? Tem gente que é assim. Sabe o que é isso? Vingança. É o vingativo de plantão. Já viu o vingativo? Né? Aquele que faz pela pessoa, depois a pessoa não vai lá, não bajula ele, não faz aquela coisa, ai meu Deus, não volta para agradecer, a pessoa fica torcendo para o outro se afogar lá na água. Né? É o vingativo, enfim, são aquelas emoções que a gente... sabe o que é isso? Ranço. Que agora está na moda, né? Ranço. Né? Então, a gente precisa limpar esse ranço. Né? E a gente precisa fazer como Jesus aqui nesse momento, né? Como se ele estendeu a mão e naquela mão estava ali o que é amor, meu bem, né? Lógico que ele não é bobo nem nada. Lógico que isso tudo aqui é perfeito. Tinha que ser Pedro, tinha que ser quem duvidava, porque ele é cada um de nós. Porque quando a coisa fica difícil mesmo, vem essas sensações. Isso aqui foi feito, essa perfeição aqui, para que a gente se veja aqui. Que a gente nunca mais esqueça desse barco na nossa vida. Né, que a gente lembre na hora do desafio que a gente vai pedir para andar na água assim, que a gente tem esse jeito humano de ser, né? Mas que e a gente às vezes vai na água e vai querer afundar, mas que Jesus vai estar ali sempre, né? Com a mão estendida, naquela mão tinha muito amor, muita compreensão, muito entendimento, né? E vem, né? Segurou na mão dizendo, homem de pouca fé, por que duvidastes? Né? E nós temos a fé, assim, realmente, né? Nossa fé é aquela pequenininha. Tanto é que está lá, né? Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, um dia nós pegamos um grão de mostarda na mão, numa Comerge. Todo mundo distribuiu o grãozinho de mostarda, pequenininho. Né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, remova-se daqui para ali. Quer dizer, você vai fazer maravilhas. Por que ele falou do tamanho de um grão? Porque às vezes nem do tamanho de um grão de mostarda nós ainda temos. Né? A gente ainda duvida. Mas que a gente também ainda possa, e que a gente ainda possa também fazer isso, como eu estava falando, para as outras pessoas, no nosso dia a dia. Né? Quando a gente percebe que também o outro está lá caminhando sobre as águas e indo afundar, que a gente também possa ser essa mão estendida a todas as pessoas do nosso caminho. Essa mão de amor, essa mão de cuidado, essa mão que não julga tanto, entendeu? Porque nós somos muito julgadores da vida alheia. Fulano, olha lá, é por isso que está passando isso, fez tanto isso, foi tão avisado. Gente, não importa. A pessoa ainda não tinha maturidade, como nós ainda não temos em tantas coisas na nossa vida. Como nós ainda somos tão pequenos. Tudo que a gente pensar em falar de alguém, vamos virar para a gente. E perguntar, e eu? Quem sou eu? Eu adoro falar dos outros, é ótimo, né? E eu? E a minha vida? Como eu sou? Eu já sou tão perfeita assim? Eu estou tão pronta assim? Eu me sinto tão assim?
né? Então a gente para e a gente vai olhar para a gente. E quando a gente olha para a gente e reconhece também, não para a gente se autocondenar, não para a gente ficar em processo punitivo, não para a gente ficar se culpando e se torturando, mas a gente vai reconhecer, eu também ainda sou tão assim, né? Fulano também passa por isso, eu também passo. E às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a vida faz a gente passar cada coisa, sabe para quê? Para a gente exatamente perceber como as outras pessoas também passam várias coisas. E daí, quando a gente passa na pele, a gente passa a não julgar tanto. Porque aí a gente vai ver como dói, como é difícil sair de uma situação problema, como é difícil vencer um vício, como é difícil. Você acha que alguém gostaria de estar naquele lugar? Não, mas é o processo espiritual daquela pessoa. Só ela sabe a dor, só ela sabe a luta dela, só ela sabe o que ela trava com ela, só ela sabe o desafio, o dia a dia, como dói, como é difícil. Como é difícil romper certas coisas para deixar a luz brilhar. Como é difícil sair do comodismo, da mesmice, da miséria mental, né? Dos pensamentos torturantes, das ideias cristalizadas, né? Dos sistemas de crenças e paradigmas que nós construímos, altamente equivocados. Mas como é difícil sair disso, né? Para poder conseguir caminhar. Então, que a gente possa ser essa mão, né? Ser essa mão e falar, vem cá, entendeu? Vamos lá, vamos caminhar junto, vamos dar a mão e vamos juntos? Vamos entrar no barco, vem, não fica aí não se afoga não, vem, vamos entrar no barco comigo, vamos conversar, né? Vamos nos ajudar, né? Essa é a postura que a gente tem que estar nesse momento do planeta, julgar menos e ajudar mais, né? Porque à medida que a gente vai ajudando nas feridas dos outros, nós vamos sarando as nossas próprias feridas, né? Isso é uma coisa maravilhosa e não se vê melhor do que ninguém, porque nós não somos. Nós precisamos nos ver a caminho, todos nós, juntinhos, a caminho, todo mundo, um ajudando o outro, um socorrendo o outro, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí de tantos desafios, né? Então, que lindo esse momento, né? Que ele vai lá e dá a mão. E quando subiram no barco, olha isso, olha esse visual, acalmou o vento, né? Olha que coisa linda, né? Então é exatamente isso também. Quando a gente consegue trazer Jesus para o barco, quando a gente consegue trazer ele para dentro, quando a gente consegue acolhê-lo nesse barco, mesmo com todos os desafios que a gente passa, o vento se acalma, né? Porque ele tem esse poder, né? Jesus tem esse poder de acalmar, de suavizar a nossa vida. Às vezes a gente está vivendo uma turbulência, a gente pensa no rosto de Jesus, vem uma mansidão, vem uma suavidade, porque é um magnetismo de muito amor, né? Então, que a gente possa trazê-lo realmente, né? Para dentro do barco da nossa vida, trabalhando a fé, trabalhando essa confiança, essa certeza de que mesmo que a gente venha a passar qualquer tipo de diversidade, de problema, com ele no barco a gente vai dar conta, esse barco vai, mesmo que o vento esteja forte, ele chegando, ele vai acalmar isso tudo, né? Vai nos possibilitar ver ainda ali naquele barco, tipo uma noite bem estrelada. A gente vai se acalmar para a gente conseguir sentir a brisa desse barco, desse mar nos tocando, né? A gente vai conseguir perceber coisas que talvez a gente não perceba, né? Quando Jesus está na nossa intimidade e nos acalma, né? A calma faz a gente ver coisas que antes a gente não via, né? E o amor também, a paz, os sentimentos bons faz a gente olhar tudo diferente. Faz a gente também dar valor às coisas simples. Hoje a gente vê assim, um momento, né, eu trabalho assim, muito nessa área, a gente vê esse momento de turbulência mental. Muita gente chegando no desespero da mente, né, com mentes altamente como esse mar aqui. É aqui, ó, é a nossa mente, né? Está lá na Bíblia, renovai-vos pela transformação da vossa mente. Renovai-vos. Né? E é através da nossa mente que a gente vai mudar tudo. Só que aqui tem muita coisa. Né? Aqui está o nosso passado, aqui está as nossas vivências. Nessa caixinha aqui é muita coisa circulando. Né? Então, a gente precisa trazer esse momento. Né? Jesus para estar realmente conosco nesse barco, para que a gente possa ter calma para olhar a vida e dar valor às coisas que realmente importam. Dar valor às coisas simples da vida, né?
dar valor, parar um pouquinho, como ele fez lá, parar um pouquinho e, sabe, respirar, se integrar também mais com a natureza. A gente vê um momento dessas turbulências, porque tá todo mundo a gente fica muito nas máquinas, né? A gente fica muito hoje em celular, a gente tá num lugar, mas não observa a importância do agora, né? A gente precisa se trazer para o momento presente, né? A gente precisa dar valor a essas coisas simples, né? Brincar com uma criança. Eu sei que a gente tá, não, eu preciso ganhar, eu preciso isso, é um mundo de exigências, sabe? Mas tem uma hora que, sabe, esquece um pouco isso tudo, sabe? Pega alguém, vai, senta num lugar gostoso, brinca na areia, sabe, vira criança um pouco. Acho que a gente precisa um pouco disso. A gente precisa se desarmar desse caos. A gente precisa sabe, liberar um pouco desse bando de coisas, sabe? E viver as coisas simples. Tem uma música espírita que fala isso, que bom seria se o mundo não sofresse tanto assim. Se os homens desta terra pudessem sentir a felicidade nas coisas mais simples. Que bom seria se pudéssemos dar mais valor a tudo que envolve o amor. Que bom seria ter um mundo mais feliz. Então, se a gente se desarmar, se a gente, sabe, se entregar também a essas coisas boas, respirar, igual agora a gente daqui a pouco vai sair daqui, né? Que a gente possa olhar essa noite, não percam o céu estrelado na maravilhosa região dos lagos que nós temos, com noites belíssimas, com dias de sol lindíssimos. Vamos agradecer, vamos deixar essa gratidão nos invadir. Eu acabei de ler agora o livro da Joana de Ângelo, fazer o estudo na nossa casa, nós fizemos um ano e pouco, a psicologia da gratidão. E ela fala isso, o homem maduro, o homem que agradece é um homem maduro psicologicamente. Né? Nós precisamos desenvolver a gratidão. A gratidão abre portas para que mais coisas maravilhosas venham para as nossas vidas. E nós estamos numa doutrina maravilhosa, que nos explica tudo da vida. Tudo que a gente está passando nesse momento planetário, a nossa doutrina nos fala. Né? Então, que a gente esteja posto como trabalhadores de Jesus, como é o nome dessa casa. Né? Que a gente se coloque a posto. Ninguém saia das nossas vidas sem levar algo de bom. Não se percam, queridos. Não vamos nos perder. Porque a hora é de confundirem a gente e a gente acabar, né? É uma coisa ruim que fala para alguém, é um noticiário negativo, é isso. Vamos diminuir isso se a gente puder. E vamos nos ligar com o que realmente que importa. Quando a gente acordar, Senhor, que queres que eu faça nesse dia de hoje? Que queres de mim nesse dia? Né? E saia distribuindo o que é bom. Vamos ficar sintonizando. Chegou no ambiente, fofoca, coisa pesada, a gente dá aquele jeitinho e a gente vai caminhando e a gente muda aquela sintonia com uma coisa agradável, com uma coisa boa, né? E vamos que vamos. Tá? Então, que a gente possa colocar com ele no barco, isso a gente vai observando tudo isso. Né? E aí a gente vai colocar uma música. Pode aumentar, por favor? Que a gente possa acompanhar. Não é uma música do Movimento Espírita, mas lindíssima. E conta aí a história do barquinho. Tá lá na internet, meu barquinho. Depois vocês também... Meu filho ama, canta isso. Adora. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou, quis me afogar. Tá passando em tempo diferente. Eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará.
pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me tocar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Queridos, muita paz, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa jamais esquecer desse barco aqui, tá? Vamos lembrar no nosso dia a dia, quando os ventos soprarem, vamos trazê-lo para o barco, para que a paz possa chegar até nós e a gente possa seguir navegando, mas com amor e com a certeza que a gente vai chegar. E é um lugar muito bom e com a paz e com a luz de Jesus, tá? Muita luz para todos nós.